Seja bem-vindo a mais um episódio do nosso programa Bíblia Aberta, onde, como o próprio nome diz, a Bíblia está sempre ao centro do nosso estudo e das nossas conversas. Volto a recordar que o nosso programa está disponível nas diferentes plataformas. Pode seguir o nosso programa no canal 186 da MEL, assim como no canal YouTube da Novo Tempo Portugal. Estamos também presentes nas ondas da rádio RCS, nas frequências de 91.2 na área da Grande Lisboa. Esta semana continuamos então a estudar sobre a revelação de Deus que nos é feita então no Evangelho de João. Iremos explorar mais profundamente o outro lado das coisas em que, apesar da poderosa evidência de Jesus ser Messias, alguns ainda assim o rejeitaram. Como sempre, faço-me acompanhar por este ilustre grupo de convidados e também de comentadores. Quero dar as boas-vindas ao nosso painel residente, Pastor Pedro Esteves. Bem-vindo, Pedro. Olá, Tiago. Bem-vinda também, Pastora Ana dos Santos. Bem-vinda, Ana. Olá, Tiago. E também hoje contamos com a preciosa colaboração do Pastor José Lagoa. Bem-vindo. Olá, Tiago. Muito bem, vamos já arrancar então com o nosso estudo, com uma primeira questão que vai ser dirigida então ao Pedro, em que nós vamos ver que, portanto, no Evangelho de João, portanto, Pedro, a missão de Jesus está muito ligada à ideia da vida, de ser a vida e de dar a vida. Ora, logo no início, portanto, João vai escrever alguns elementos que são muito importantes que nós vamos ler, portanto, em João capítulo 1, no verso 4, onde nos diz, por exemplo, que nele Jesus estava a vida e a vida era a luz dos homens, e depois aquela célebre afirmação em João 10:10, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Pedro, porque é que será que João valoriza desta forma tão especial este conceito da vida em Jesus? É verdade. Claro que a resposta mais direta seria: João valoriza o conceito de vida porque Jesus valorizou esse conceito. Porque, obviamente, o evangelista que escreve o Evangelho, ele é, obviamente, portador de uma capacidade de escolha. Claro, o evangelista, ele não é apenas um objeto passivo, não é? É claro que por isso é que nós temos evangelhos diferentes uns dos outros, e especialmente João, por isso é que, aliás, nesta temporada estamos a estudar não simplesmente o Evangelho, mas os vários temas que se encontram neste Evangelho, é precisamente porque João é muito intencional a escolher certos temas, certas áreas e também certas palavras e conceitos, no fundo, porque ele interpretou, e esse obviamente que é o papel aqui do evangelista, é interpretar todo o ensino que teve e acedeu de Jesus, no caso dele, que escreveu tantos anos mais tarde, já com recurso suficiente para analisar as coisas que Jesus tinha dito e dar-lhes uma orientação. Portanto, há uma interpretação, obviamente, pessoal, uma reflexão que é levada, obviamente, pela força do Espírito Santo. E João, nós percebemos que esta ideia de vida, por isso eu dizia, claro, Jesus é que falou muitas vezes de vida, usou muitas vezes a expressão vida em diferentes contextos e, portanto, claro, João foi pegar nisso. Mas a verdade é que nós percebemos que João usa este conceito de vida. Tu deste aqui dois exemplos, mas eles são bastantes mais. Sim. Esses são, de facto, dois dos mais, obviamente, dos mais fortes. Nele estava a vida era a luz dos homens. Isto está lá no prólogo, foi como uma primeira apresentação de Jesus. Sim. Na verdade, João, nessa apresentação inicial, vai atribuir vários títulos a Jesus, e esses títulos são como uma ajuda para identificar a natureza de Jesus. Seja a natureza da sua obra, o que ele vem a fazer, a sua missão, mas também a sua natureza mais individual, aquela dimensão mais ontológica, quem ele é. Não é? Claro, expressões como eu vim para que tenham vida em abundância, ou eu sou o caminho, a verdade e a vida, que já hoje também aqui, com certeza ainda vamos explorar, são alguns exemplos. Deixa-me usar agora alguns minutos para sistematizar aqui um pouco mais, porque isso obviamente será útil e facilitará para quem está a estudar hoje a Bíblia connosco, seja com a Bíblia aberta em casa, seja só a escutar-nos no carro, ou sentado no sofá, seja onde for. Para facilitar a sistematização, eu penso, parece-me que da leitura que podemos fazer do Evangelho de João, o conceito de vida está associado a 4 ou 5 grandes temas, onde a palavra e o conceito de vida ajudam a entender esses temas. O primeiro deles é que Jesus é a fonte da vida eterna. E, portanto, a expressão vida no Evangelho de João, com muita frequência, não está isolado. É vida eterna. Portanto, João vai valorizar este conceito de que a salvação, portanto, a possibilidade de uma vida que é muito mais extensa do que a aqui nesta Terra, nós costumamos dizer
que a única coisa que temos por certo nesta vida é a morte, não é? É assim um ditado que, não sei se é bem português, acho que este até é mais geral do que isso, não é? É uma espécie de infalibilidade fatídica, não é? De que nesta vida a morte é absolutamente segura. Nós podemos ter bons hábitos para ver se atrasamos o máximo possível a nossa morte, não é? Para ter mais qualidade de vida, tudo isso. Mas já sabemos Que tocará a todos. vai tocar a todos. É inevitável. Não ficou cá ninguém para testemunhar. Exato. Não é? O que significa que o conceito de vida eterna, obviamente, é um conceito-chave e que está associado à ideia de salvação. Quer dizer, nós podemos romper este ciclo infalível de vamos morrer. Por isso é que o conceito de vida eterna, obviamente, é um conceito que em Jesus, claro, está muito associado à ideia de que a salvação é possível. Portanto, a ênfase em expressões como eu sou a ressurreição e a vida é a ideia de que há uma possibilidade de vida que ultrapassa os limites desta vida. Portanto, essa é uma primeira dimensão importantíssima. Jesus é a fonte da vida eterna. Mas depois, não é em oposição, é para equilibrar esta dimensão. Obviamente que Jesus também se referiu à ideia, à palavra de vida, num conceito de vida presente. Jesus também tem um plano para a nossa vida aqui, não apenas para a vida eterna. Portanto, a nossa vida aqui na Terra não pode ser vista como um parêntese chato que vamos ter que passar, o que interessa é a vida eterna. Não, Deus tem um projeto para aqui. Isto vem desde sempre, não é? É pensar, há uma expressão célebre, não é? Que Deus disse através dos profetas a Israel, não é? Que comereis o fruto da terra. Quer dizer, aqui nesta terra, por isso é que ele mandou-os para uma terra prometida. E essa terra era aqui. Ou seja, mesmo se Deus tem em vista uma vida eterna e um plano futuro, ele também tem planos para desfrutarmos da vida aqui. É aí que talvez a expressão mais forte e carismática quase de Jesus é: eu vim para que tenham vida em abundância. Ora, essa vida, obviamente, também inclui a vida nesta terra. Uma vida abundante, que é uma expressão bonita, não é? Esta ideia de que Jesus também está interessado e quer ser participante da nossa qualidade de vida, claro que mexe com o quê? Com a nossa vida física, com aquilo que nós às vezes chamamos o estilo de vida, mas claro, transcende isso, porque a qualidade de vida não tem a ver apenas com a vida física, é a vida espiritual abundante, é paz e alegria na vida, mesmo no meio das lutas e turbulências da vida, é ter propósito. Claro que uma coisa que se pode perguntar é, então, mas como é que Jesus pode afetar a nossa vida aqui? Ele nem sequer está cá, não é? Os discípulos ainda podiam dizer, bom, como ele está aqui, a nossa vida está a ser afetada. A resposta, no fundo, é simples, é através dos valores. Os valores que Jesus ensinou e encarnou, se nós pegarmos nesses valores e encarnarmos esses valores, nós vamos colher os frutos e os benefícios de uma vida mais abundante. E a última nota que vou dar em relação à ideia de vida é que para Jesus e no Evangelho de João, a vida em Jesus também tem a ver com comunhão com Ele. Ou seja, é possível ter uma vida de relacionamento, de companheirismo. É a ideia de andar com Ele. Curiosamente, João, numa das suas cartas, diz que nós devíamos andar como Jesus andou. Não é? E vou lembrar aqui João 17, onde Jesus disse: a vida eterna é esta, que te conheçam a ti como Deus, ou o único Deus, e a Jesus Cristo que enviaste. Então, é possível conhecer Jesus, e isso é o quê? É caminhar com Ele. Portanto, nós podemos experimentar uma vida de comunhão com Deus, e isso, obviamente, vai afetar a nossa vida também. Estas três dimensões, pelo menos, são bastante relevantes em relação ao conceito de vida em João. E é interessante, Pedro, porque por aquilo que estavas a dizer, portanto, principalmente essa última dimensão do relacionamento, é bom mantermos em mente que é um relacionamento que começa aqui, que se prolonga por toda a eternidade. É uma das coisas que, na verdade, nós podemos cultivar já aqui, dar início aqui, e que se prolonga depois pelo resto da vida, uma vida eterna, portanto, longe exatamente da separação da morte. Podíamos dizer que quando um dia tivermos a bênção e a alegria de estar pessoal e fisicamente com Jesus, Ele não nos vai ser um estranho. Ora, está. Então, é uma continuidade. É como uma relação que temos agora à distância,
E depois dizemos, ok, finalmente podemos estar juntos. Mas a relação já existia. É isso que vai fazer a diferença. Exatamente. Ora, muito bem, vou passar agora ao pastor Lagoa. Temos também aqui uma questão bastante interessante, mas para isso vamos começar por ler, portanto, as palavras que nós encontramos em João, no capítulo 6, dos versos 66 e 68, para aqueles que estão lá em casa, que nos querem seguir também, de Bíblia aberta, portanto, vamos até João, no capítulo 6, a partir do verso 66 até ao verso 68, que nos diz então o seguinte: À vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então Jesus perguntou aos 12, porventura quereis também vós outros retirar-vos? Verso 68, respondeu-lhe Simão Pedro, Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna. Ora, muito bem, pastor Lagoa, o apóstolo Pedro disse que Jesus tem as palavras da vida eterna, portanto, não é verdade? Uma pergunta muito simples, que palavras são estas? É interessante que, para responder esta pergunta, é sempre bom também nós olharmos para o contexto geral, claro, do texto que estamos aqui a falar. Portanto, e Jesus tinha acabado de fazer um milagre notável, que é o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes, e havia muitas pessoas que estavam a seguir Jesus também, e à medida que Jesus ia fazendo os vários milagres também, as pessoas também iam seguindo o próprio Jesus. Mas ele depois começou então a ensinar um pouco sobre a verdadeira natureza do seu ministério e também a exigência de uma fé mais profunda, não é? Portanto, à medida que Jesus ia partilhando aquelas coisas, digamos, mais normais do dia-a-dia, aqueles milagres, Jesus ia aprofundando também um pouco mais aquilo que realmente o Pai, aquilo que Deus espera de cada um de nós. E muitas pessoas aceitaram as suas palavras. Mas o discurso de Jesus em João 6, onde ele fala sobre o comer a sua carne e o beber depois o seu sangue, foi também um pouco mal compreendido, não é? Depois pelos seus próprios seguidores, porque eles esperavam que Jesus fosse o Messias, o libertador, um libertador político, não é? Que libertasse o povo do problema que eles se encontravam naquele momento, do jugo romano. E então, diante desse ensinamento difícil, alguns abandonaram. E o versículo 66 do capítulo 6 de João depois vai dizer isso mesmo, não é? Portanto, quando Pedro responde a Jesus dizendo, Jesus, tu tens as palavras da vida eterna, ele estava a referir-se ao facto de que que as palavras de Jesus não eram apenas ensinamentos comuns, ensinamentos éticos, mas se calhar ensinamentos mais espirituais e mais profundos. Eu penso que Pedro ia compreendendo um pouco, embora ele também não tivesse a noção total daquilo que Jesus queria dele, não é? Portanto, estas palavras mais profundas que apontavam no fundo para a salvação também do ser humano, não é? Portanto, estas palavras, comer a carne e beber o sangue, no fundo eram metáforas espirituais que apontavam para a aceitação total da obra redentora que Jesus queria fazer em cada um deles. E, portanto, estas palavras não podiam ser entendidas de forma literal, mas indicavam a necessidade que o povo tinha de se alimentar espiritualmente de Cristo, ou seja, receber plenamente e crer plenamente em Cristo, aceitá-lo como Filho de Deus e como Salvador. Portanto, estas palavras da vida eterna é, no fundo, reconhecer que as palavras não são simples ensinamentos humanos, mas têm uma origem divina, não é? Portanto, são a chave para a vida espiritual. Então Pedro e os 12 discípulos, não é? Quando ele fala em nome dos 12, numa demonstração de fé profunda e de lealdade a Jesus, apesar do momento de crise em que eles se encontraram, quando alguns abandonaram Jesus, não é? Jesus então faz a pergunta aos discípulos também de uma forma direta, e vocês também querem ir embora? Vocês também me querem abandonar? Então Pedro reconhece que não havia outra forma. Exato. Não havia outra fonte de vida eterna, Exato, a não ser estas palavras de Jesus, como sendo ele o único caminho que realmente eles teriam para ter essa vida eterna, não é? Portanto, sem dúvida. E o que é interessante é que esta pergunta que Jesus faz, portanto, aos seus discípulos, como disseste muito bem, sou também um pouquinho um desafio, dizendo que também há um livre-arbítrio da parte deles, em que eles também não estão ali porque são forçados ou coagidos a fazê-lo, mas eles têm a possibilidade de abandonar a qualquer momento. Portanto, tem que ser uma decisão pessoal esta de seguir a Jesus, não é verdade? Estas palavras desafiavam os seus ouvintes, e ainda hoje nos desafiam a nós também a seguir a Cristo ou não, não é? Sem dúvida, uma decisão pessoal. Tenho uma ideia de que há um conjunto de palavras de Jesus
eu acho que há mesmo vários momentos em que Jesus, metaforicamente eu diria assim, Jesus leva as pessoas até à ponta da prancha e nunca empurra ninguém para saltar. Mas muitas expressões de Jesus, algumas, por exemplo, que até custam a entender porque são fortes. Este é um dos momentos que, se vocês pensarem, o texto diz que Jesus foi abandonado por muitos, não é? E depois Jesus vira-se para os discípulos e diz: e vós não quereis também ir? É muito forte esta afirmação, porque em princípio o mais humano seria dizer assim, quando Jesus viu que muitos o abandonaram e os seus discípulos ficaram, se calhar eu dizia assim: opa, olha, obrigado, pelo menos vocês ficam. Quer dizer, teres ali aquele consolozinho, parece que ainda vai picar mais, como diz, este é um momento decisivo. Então, Jesus está sempre a levar as pessoas para o ponto de terem que tomar uma decisão. É isso que eu digo, é ir para a ponta da prancha. Sem dúvida. Depois, quando saltamos, quem gosta de saltar, eu gosto muito de saltar para a água, desde miúdo, é uma sensação espetacular. Mas dá medo. E especialmente as primeiras vezes que vamos com uma prancha muito alta. Eu, a primeira vez que saltei uma prancha de 10 metros, quase quis voltar a descer. Mas depois tinha vergonha, não é? Então já não quis com vergonha vir para trás e desci. Depois disse: ainda bem que eu não fui para trás. Exato. Mas foi preciso alguma coisa que me empurrou. No caso foi a vergonha de descer as escadas que me empurrou. Jesus faz muitas vezes isto. Exato. Tanto com os seus amigos e seguidores como alguns dos seus inimigos. Ou seja, as palavras não são para atacar, são para dizer: escolhe, decide. E acho que aqui os discípulos são confrontados com esta ideia de que é preciso tomar uma escolha e uma decisão sobre que caminho continuar. E acho que estas palavras de Pedro são muito belas também por virem nesse contexto. Ele disse: ok, aqui está a minha decisão. Eu não vou embora. Sem dúvida. Seguir a Cristo, sem dúvida que é uma decisão pessoal. Ninguém pode decidir por nós. Ninguém nos pode coagir a fazê-lo. É algo que nós temos que decidir entre nós e o nosso Deus. Ana, Jesus, em muitos momentos, falou também da realidade ou fez promessas a respeito, portanto, da vida eterna, ok? Deste conceito. Agora, nós podemos ler alguns exemplos, com a tua permissão. Vou ler aqui, portanto, em João capítulo 3, verso 15, em primeiro lugar, portanto, que nos diz o Senhor Jesus: para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, não é verdade? Portanto, esta noção de vida eterna. Depois, se passarmos até ao capítulo 5 e ao verso 24, não é verdade? Portanto, no verso 24 nos diz, portanto: na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquilo que me enviou tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. E finalmente, se formos até ao capítulo 6 e no verso 40, também nos diz então o seguinte, portanto, no verso 40 do capítulo 6 diz: porquanto a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna e eu o ressuscitarei no último dia. Ana, como é que a promessa, portanto, de termos a vida eterna influencia, digamos, a forma como vemos a nossa própria vida temporal aqui neste mundo? Influencia a 100%. Porque esta promessa produz uma transformação profunda em quem a aceita. E nós acabamos de ler: aquele que crê vai ter essa vida. De facto, em verdade vos digo, aquele que crê na minha palavra, que naquele que me enviou não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Ou seja, isto, a nível de esperança futura, tem um peso muito grande. Só que, claro, nós não podemos deixar essa esperança somente no futuro. Ou seja, esse peso não está só no futuro. Começa no presente, a partir do momento em que cada um aceita esta vida eterna, aceita o dador também da vida eterna. A certeza da vida eterna com Deus dá-nos a esperança que em momentos difíceis nós sabemos que um futuro melhor virá, é certo. Mas isso às vezes parece que não atua a 100% no presente. Às vezes nós podemos achar que é algo que está muito no futuro e por isso é que essa esperança muda, como eu dizia ao início, porque dá propósito, porque dá um objetivo de vida, porque dá uma realidade diferente àquela que nós estávamos antes. A vida eterna dá um sentido à nossa existência. E isto é bastante profundo, porque quando nós pensamos de forma racional na vida do ser humano, nós vamos perceber que somos egoístas por natureza. Nós vamos perceber que talvez, não digo 100% das pessoas, mas uma grande parte das pessoas está centrada no materialismo, está centrada no eu, está centrada naquilo que me apetece e no que eu quero.
E então, quando nós mudamos o foco e procuramos viver a nossa vida de forma significativa, quando nós investimos, e há pouco falávamos no relacionamento com Deus, quando nós investimos nesse relacionamento com Deus, e não só com Deus, mas também com os outros, quando nós pensamos que a noção de vida eterna não vai só no futuro, mas começa já no presente de cada um, nós percebemos que a nossa vida ganha um propósito diferente. E quando nós entendemos isso, nós percebemos também que a eternidade que está assegurada em Cristo traz paz ao nosso coração. E por isso é que isso influencia a forma como nós vemos a nossa vida temporal aqui. Porque nós já não olhamos para o material, nós já não olhamos para o eu, para o que eu gosto, para o que eu quero, mas centramos agora o nosso foco noutra coisa mais importante. Porque há pouco falávamos, o Pedro dizia que Jesus veio para trazer vida e vida em abundância. E eu achei muito curioso, não comentei na altura, mas eu achei muito curioso o facto do Pedro dizer que essa vida em abundância começa aqui. Começa neste mundo. Não é só no porvir, é aqui também. E é interessante porque essa abundância não estamos a falar somente de bens materiais. Poderá ser, se Deus abençoar dessa forma, mas não é somente isso. Mas é uma abundância de termos um propósito, de termos uma certeza, de termos uma noção de que isto é passageiro. Nós podemos ser felizes aqui, mas a real felicidade está no futuro. E o facto também que influencia a cada um de nós a termos as nossas prioridades bem centradas. Porque aquilo que antes, no passado, antes de conhecer Jesus, era uma prioridade, se calhar, quando nós conhecemos a Jesus e entendemos o peso que Cristo tem na nossa vida, no bom sentido, nós percebemos que o que é realmente importante no nosso dia-a-dia, na nossa existência. Porque tudo é temporal. Sem dúvida. Mas a vida eterna não é temporal. Claro. Jesus não é temporal. Isto é eterno. Claro. E é interessante porque também, ao mesmo tempo, e para finalizar, esta questão da vida eterna traz uma responsabilidade a cada um de nós. Claro. Traz uma responsabilidade porque nós percebemos que a vida eterna é um dom imerecido. É um presente que não merecíamos, por meio de Jesus, mas também nos desafia a termos uma vida íntegra. Claro. Porque há pouco tempo, não há muito tempo, quer dizer, a entrevista já foi há bastante tempo, mas há pouco tempo voltei a rever uma entrevista que fizeram a um pastor bastante conhecido, brasileiro, e ele dizia: o que é que eu perco? O que é que eu perco por viver uma vida de acordo com os princípios de Deus? O que é que o ser humano perde? Claro. Na realidade não perde nada, ganha. Sem dúvida. Ganha uma vida equilibrada, ganha integridade, ganha amor, ganha muita coisa, respeito. Mas quando nós vivemos uma vida sem Deus e chegamos ao fim e realmente esta questão da vida eterna existe, Sem dúvida. nós perdemos muito. Exatamente. Então é importante, quando nós entendemos que Jesus nos oferece algo tão precioso quanto a vida eterna, isso vai ter peso no nosso dia-a-dia hoje. Sem dúvida. Porque apesar de ser no futuro que vamos receber, isso traz um peso grande para a nossa decisão no nosso dia-a-dia. Quase podíamos dizer, Ana, que Deus não se contenta em simplesmente, entre aspas, financiar uma vida terrena, digamos assim. Deus não se contenta com nada menos que seja a vida eterna com os seus filhos, que Ele abençoa aqui realmente, dá-nos bênçãos, penso que todos concordaríamos com isto, para que nós possamos de alguma forma reconhecer o valor maior que existe no dom da vida eterna em Cristo Jesus. Porque, como eu dizia, Deus não se contenta em dar-nos apenas uma boa vida aqui, seja, enfim, 20, 30, 40, alguns de boa saúde, chegam aos 80 ou 90 anos, não é verdade? Mas, na verdade, o Senhor, para isso não serve, não é o suficiente. Um Deus interno contenta-se com a eternidade para os seus filhos, e esse é o grande desejo que Ele tem para todos nós, não é dúvida? É isso mesmo. Muito bem, nós estamos a ter um excelente estudo, agradeço os vossos comentários e dirijo-me agora lá à casa, prezados amigos, não saia daí porque temos já de seguida, portanto, uma oferta muito especial para si. Quero então aproveitar esta oportunidade para falar desta oferta que nós temos vindo, portanto, a fazer, portanto, a todos aqueles que quiserem receber este guia de estudo, portanto, eu creio, revelando a palavra de Deus. É um manual de estudo que você não vai querer perder, portanto, aborda aqui vários temas
responde a várias perguntas, sempre, obviamente, tendo como base a palavra de Deus, a Bíblia, obviamente. Fala-nos, portanto, dos sinais da segunda vinda de Jesus. Fala-nos do batismo. Fala-nos, portanto, o que acontece quando nós morremos, para aqueles que, se calhar, passaram por um momento em que perderam alguém. O que é que aconteceu agora? Onde é que está essa pessoa querida ou esse ente querido? Pois bem, este guia de estudo, então, eu creio, revelando a palavra de Deus, vai responder sempre de Bíblia aberta, então, a todas essas perguntas. E a grande pergunta, então, que fica é como é que pode, então, receber este guia de estudo. Este guia de estudo é completamente gratuito. Basta ligar, então, o número 933-939291. Tome nota, 933-939291, e basta solicitar, então, o envio gratuito deste manual, deste guia de estudo para si, para estudar você mesmo ou a sua família. Tem um amigo também, na verdade, que possa ter algumas perguntas. Pode também solicitar este guia para oferecer, então, aos seus amigos, porque, sem dúvida, será uma bênção para si e para os seus. Muito bem, meus caros amigos, vamos então voltar ao nosso estudo. Vou já passar então aqui a palavra ao Pedro. E para isso vamos começar então por ler em João, no capítulo 1. No capítulo 1 de João, então nos versos 12 e 13, onde nos diz o seguinte, permitam-me ler então, diz o seguinte: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. E no verso 13, então diz: os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas da vontade de Deus. Pedro, parece haver aqui, portanto, uma progressão ou alguns passos, digamos assim, no processo de se tornar, portanto, um cristão. Com base no ensino bíblico, com base naquilo que a palavra de Deus nos diz, podemos dizer que há um padrão de etapas ou nos passos que um cristão deve dar? Sim, eu acredito que a Bíblia, mesmo se não foi escrita assim de uma forma muito sistemática e a dizer agora estão aqui pontos, não é? Isso é, hoje em dia nós temos um pensamento assim bastante mais estruturado e linear, até o próprio pensamento hebraico, não é, que ainda estava muito em causa, mesmo o pensamento helénico que vinha dos gregos afetava muito a maneira como as pessoas pensavam e articulavam o pensamento. E depois não podemos esquecer que quando dizemos a Bíblia, claro que estamos a falar de um conjunto de livros escritos em contextos muito diferentes. Portanto, raramente nós encontramos algum tema na Bíblia que possamos dizer que está escrito de uma maneira tão organizada que nós conseguimos ver ali os pontos e as etapas. Certo. Agora, nós, quando abordamos a Bíblia, já não só vamos com a nossa maneira de pensar, que é uma coisa muito cultural, mas também temos esta grande vantagem e bênção de ver a Bíblia como um todo. E, portanto, não há dúvida que em muitas áreas, mas particularmente esta que me questionavas sobre, na vida cristã, como é que uma pessoa passa a viver uma vida cristã, podemos dizer que há de facto um padrão, um conjunto de etapas. Eu vou elencar aqui algumas, não estou a dizer que esta é a única ordem ou a maneira de ver isto, claro, mas vou tentar resumir aqui de uma forma que eu acredito que seja completa, um conjunto realmente de etapas que acontecem forçosamente na vida do crente, mesmo que a ordem se possa misturar, não é? Vamos começar precisamente. O que eu vou fazer é, basicamente, designar essa etapa qual é e dar pelo menos um texto bíblico que mostra como isso realmente faz parte do processo. Vamos começar precisamente por aqui, porque João 1, 12 e 13, os versículos que tu diziam, no fundo, aquilo que podemos considerar como uma primeira etapa que tem a ver com aceitação. A palavra-chave aqui é aceitação. É a todos quantos o receberem ou o aceitarem. Esses que disserem, eu quero Jesus na minha vida, eu aceito esta força, estas palavras de vida, este convite, eu aceito. Portanto, aceitar a fé em Jesus, crer no seu nome, é o ponto de partida. É por isso que a aceitação é uma coisa que pode acontecer em qualquer etapa da vida e em qualquer circunstância. Talvez o exemplo mais extremo que temos na Bíblia seja um homem criminoso, mesmo se não sabemos de que forma, crucificado ao lado de Jesus. É verdade. E nós vemos ali, ele, claro, foi um homem que teve que fazer 10 etapas em 2 minutos, não é? Quer dizer que elas podem ser muito rápidas, não é? Mas isto começa por a ideia de aceitar, neste caso aceitar que aquele homem que estava ali ao lado dele a morrer era o seu Salvador. Portanto, professar isto e aceitar Jesus e ter fé nele, eu sei que tu podes fazer isto, não é? Eu sei quem tu és, eu sei o que tu tens, mesmo que a vida dele tenha sido vivida totalmente sem uma experiência com ele, mas foi o suficiente para iniciar esse processo. Portanto, tudo começa com a aceitação de Jesus. Mas, obviamente, que quando há tempo,
Portanto, o caso do ladrão na cruz é um extremo, Exato. mas quando há tempo, aceitar claramente não é suficiente. Ou seja, uma mera declaração de intenção não é suficiente. Isto tem que provocar resultados. Por isso, a segunda etapa que podemos identificar, a palavra-chave é conversão. Conversão, obviamente, tem o sentido bíblico de mudança de sentido. Portanto, se eu vou numa direção, eu digo, isto por aqui não está bem. Eu digo, eu quero Jesus. Ok, Jesus, agora o que é que tu me dizes? Ele começa-me a dizer. Eu digo, ok, eu tenho que mudar. Por isso é que conversão implica o quê? Arrependimento e transformação. Um bom texto bíblico para ilustrar isto é o texto de Atos, é o apóstolo Pedro, não é? Que, se não me falha a memória, não é? Atos 3, que diz, arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados. Portanto, arrependimento é essa ideia de vocês têm que mudar de vida, têm que mudar o sentido, não é? Portanto, conversão é esta segunda etapa. Ora, depois de aceitar e converter-me, que é uma decisão de arrependimento, inicia-se um processo de regeneração. Podíamos chamar a isto o novo nascimento. É uma obra que o Espírito Santo começa a fazer em nós. Por isso é que, por exemplo, João 1 ainda, não é? Líamos há pouco, que isto não vem do sangue, não vem da carne, vem de Deus. Portanto, é uma obra, a regeneração é uma obra que o Espírito Santo é que vai fazer. Jesus, obviamente, falou várias vezes, em vários diálogos, já falámos aqui até em alguns dos nossos episódios, com Nicodemos, e noutros momentos ele falava dessa ideia de nascer de novo, é uma ideia de regeneração. Portanto, essa regeneração faz parte deste processo. Outra palavra depois chave, teológica, mas muito importante neste processo que o cristão vai passar, é a palavra justificação. Que é o quê? É ser declarado justo. Ou seja, eu não posso, obviamente, assumir e viver a minha identidade cristã considerando que sou um impuro e um desgraçado. Eu tenho uma solução. Por isso é que a justificação vem como uma declaração de pureza. Exato. O apóstolo Paulo, não é, aos Romanos, em capítulo 5, dizia, somos justificados pela fé e temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. É uma declaração que Deus faz sobre nós. Está justo. E isso vai-me dar não só uma alegria de não ter que viver com esse peso, mas permite-me avançar. Outra etapa e outra palavra-chave vai ser a palavra adoção. O texto de Romanos, no capítulo 8, é um dos mais interessantes para perceber que nós entramos na família de Deus quando cumprimos estas etapas, e isso significa sermos adotados, não é? Romanos 8,15 diz que nós recebemos o espírito de adoção como filhos, e é por isso que clamamos Abba Pai, não é? Paizinho. Clamamos isso porque reconhecemos que fomos adotados, não é? É o espírito de adoção. E depois o texto diz que esse mesmo espírito diz ao nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Por isso é que a adoção, ou seja, eu sou justificado, eu sou declarado justo, e depois caminho como um filho. Ou seja, tenho uma herança. Nesta sequência de etapas, é claro, nunca poderíamos deixar de falar de uma parte importantíssima deste processo, que é a expressão, a palavra santificação. E vamos já na sexta etapa. E santificação tem a ver com o quê? De uma forma simples, com crescimento espiritual. Isto é uma obra contínua que acontece na nossa vida e que vai fazer o quê? Produzir fruto. Por isso a santificação é o fruto que o Espírito Santo está em nós. Isto não é uma coisa apenas do domínio, vamos dizer, da teoria, da intelectualidade. Produz fruto. A santificação é a expressão que determina que na vida do crente vai haver um fruto. Como diz o apóstolo Paulo aos Coríntios, 2 Coríntios 3,18, eu vou ler aqui na tradução o livro, que acho lindíssimo, aqui diz o seguinte: nós cristãos, sem véu de espécie alguma sobre os nossos rostos, somos como espelhos que refletem a glória de Deus. E agora a segunda parte é lindíssima. E vamos nos tornando cada vez mais semelhantes à imagem do Senhor, a qual nós refletimos também cada vez mais fielmente. Esta ideia de que existe uma glória que é refletida em nós e que nós progressivamente avançamos. Vou terminar em 30 segundos com as duas últimas etapas. Nesta sequência, santificação vem batismo. A santificação não é um momento, é um processo. Mas o batismo é um momento chave, porque o batismo também tem a ver com a vida em comunidade.
Portanto, eu batizo-me, porque, como dizia o apóstolo também, estou a citá-lo muito, fomos batizados em Jesus Cristo, porque fomos batizados na sua morte, e depois somos ressuscitados. Portanto, o batismo é uma etapa essencial. Exato. E, finalmente, missão. Ou seja, quando eu nasço no reino de Deus, eu nasço como um missionário. Portanto, eu vivo estas etapas e está a produzir uma transformação em mim, que eu digo assim, isto não vai ficar só comigo. Então eu vou ouvir aquele apelo de Jesus: ide, fazei discípulos de todas as nações e ensinem-nos a guardar as coisas que vocês já estão a guardar. Exatamente. E creio que aqui nesta sequência de etapas podemos encontrar de facto esta ideia de que o cristianismo vive-se passo a passo. Exato. E é uma experiência maravilhosa. Sem dúvida. Incluindo o próprio batismo, que é um repetir do ato do próprio Jesus, que nos exemplificou de uma forma prática e direta exatamente o que isso significa, e que na verdade acaba por ser um evento, Pedro, que é um símbolo dessa progressão que já está a ter lugar na nossa vida, não é verdade? Isso mesmo. Muito bem, Pastor Lagoa, vamos também agora, olhando novamente, como sempre, portanto agora para o Evangelho de João, que começa a dizer que Jesus, portanto, é a vida, e nele estava a vida e a luz, mas ao mesmo tempo somos advertidos que muitos não receberam, portanto, a luz. Rejeitaram a vida ou então não o conheceram, não é verdade? Como é que se evita que isto nos aconteça também a nós? Sim, portanto, é interessante que João, neste capítulo 1, 4 e 5, ele fala aqui sobre... dizendo mesmo que nele estava a vida era a luz dos homens, a luz brilha nas trevas, mas as trevas não a compreenderam, não é? Portanto, aqui esta palavra vida, zoe, no grego, refere-se não apenas à vida física, mas sobretudo também à vida espiritual, à vida eterna, que já falámos aqui também, que Jesus veio para nos oferecer. Exato. E, portanto, ele é a fonte desta verdadeira vida, esta plenitude espiritual, e não apenas da existência terrena. E era por isso que os discípulos e também o povo muitas vezes não compreenderam perfeitamente aquilo que Jesus estava aqui a dizer, não é? Portanto, a vida de Jesus, ela é descrita como a luz dos homens, aquilo que revela a verdade e aquilo que ilumina o caminho, não é? É interessante que esta luz é aquela luz que dissipa as trevas. E quando João diz as trevas não compreenderam, algumas versões dizem não prevaleceram, outras dizem não venceram, ele está a descrever a resistência que o pecado e a escuridão faz na pessoa, mas ao mesmo tempo a dizer que a luz, ela permanece, ela nunca será apagada. E isto é realmente algo de incrível, é porque Deus sabe, né? Jesus mesmo, que apesar das trevas estarem lá, a luz também está lá e ela permanece. Ou seja, nós podemos ter a certeza de que a luz nunca será apagada. Este verbo, não é, estava no mundo e o mundo foi feito por intermédio dele, não é? Mas o mundo não o reconheceu, veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Então, como é que nós podemos evitar esta triste realidade de rejeitar a luz de Cristo? Eu diria talvez alguns passos importantes. O primeiro também cruza-se um bocadinho com aquilo que o Pedro disse há pouco, que é o versículo 12, não é, que diz: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Portanto, este é o primeiro passo, é crer, não é? Portanto, é a chave para não rejeitarmos a Cristo, para não rejeitarmos os ensinos de Cristo, é crer e recebê-lo de coração aberto. E quantas vezes, às vezes eu, na minha relação com Deus, quando falo com Deus, eu digo: Senhor, eu não estou a perceber muito bem isto, mas eu creio, eu aceito que tu... Pronto, é crer nele de coração aberto, aceitar, não é? Crer em Jesus é mais do que uma aceitação intelectual também, mas implica entregar a nossa vida, reconhecer a nossa necessidade de salvação, confiar plenamente em Jesus, confiar plenamente em quem Jesus é. Portanto, este é talvez o primeiro passo que eu diria para não rejeitarmos e talvez o mais importante, não é? A base, no fundo. Depois, o segundo ponto seria permitir que esta luz também transforme a nossa vida, porque se eu creio, mas não permito, não me rendo, não permito que esta luz transforme, então ela não vai fazer efeito nenhum na nossa vida, não é? Claro. Portanto, a luz de Cristo não apenas revela, mas ela também transforma. Ela está disponível para transformar. E há bocadinho o Pedro falava na tal conversão, não é? Que é importante, mas para evitarmos rejeitar a luz, nós devemos permitir que essa luz purifique o nosso coração, guie as nossas ações, e isto envolve, portanto, viver uma vida de santidade,
confessar os nossos pecados, permitir que o Espírito Santo ilumine, portanto, o nosso caminho. O terceiro passo para resistir, digamos, seria resistir às trevas, à falta de luz, não é? Porque aqui nós vemos aqui um contraste entre a luz e as trevas, e a resistência à luz muitas vezes vem a ignorância espiritual do pecado. Então, a influência das forças espirituais malignas tentam obscurecer esta verdade, tentam obscurecer a luz, como em João 1,5, para não sermos consumidos pelas trevas. Então nós devemos permanecer próximos de Cristo, aquilo que é o Verbo, não é? A fonte da nossa vida espiritual. E uma última nota, talvez eu diria, manter o foco. Manter o foco na luz de Cristo, sem nos deixarmos, portanto, distrair pelas luzes, porque temos muitas luzes no nosso mundo, não é? Muitos estilos, muitas filosofias ou ideologias, estilos de vida que nos afastam também da verdade. E para não rejeitarmos a luz de Cristo, nós precisamos estar focados na luz de Cristo, focados em Cristo, focados na sua palavra, para não sermos levados por ensinos que obscurecem, que trazem as trevas à nossa própria vida. No fundo, ainda o Pedro dizia no início, Deus quer que nós tenhamos vida já aqui nesta terra, e estes princípios não é apenas lá no céu, na vida eterna que Jesus nos quer dar, mas é já agora, experimentarmos e estarmos, se nós estivermos focados nesta luz e não permitirmos portanto, andarmos ou sermos influenciados por outras luzes, estarmos focados, certamente que nós não nos vamos afastar daquilo que Deus, desviar daquilo que Deus nos pede para nós, não é? Portanto, resumindo, no fundo era isto, responder com esta fé ativa, abrir os nossos corações à transformação espiritual, resistir às trevas e manter este foco em Cristo e na palavra de Cristo, não é? É interessante porque fizeste referência, portanto, ao texto de João capítulo 1, verso 12, já tinha sido feito referência ainda há pouco, a todos quantos receberam deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Eu quase que encontrava aqui quase uma ligação, penso que concordariam comigo, com o texto que nós encontramos em 2 Coríntios capítulo 5, verso 17, não é verdade? Onde o apóstolo Paulo diz, portanto, que assim se alguém está em Cristo, nova criatura é. Será que isto na verdade envolve, aquilo que estás a dizer, portanto, envolve na verdade assumir uma nova identidade em Cristo Jesus, não é verdade? Ou seja, deixar de viver de uma forma egocêntrica, como aliás a Ana já tinha referido na primeira parte do programa, ou seja, deixar de vivermos para nós, nos nossos próprios interesses, mas viver na base dos interesses de Cristo, porque afinal de contas agora eu identifico-me com a identidade cristã e com a vida de Cristo como sendo também um assumir a própria vida dele em mim próprio, não é verdade? Exatamente. Isto é que pode ser muitas vezes ser um desafio, porque entramos aqui na tal guerra espiritual, digamos assim, entre o bem e o mal, fazer o que é certo, fazer aquilo que é errado, seguir os meus próprios instintos carnais e humanos em prol daquilo que Deus me pede para viver, apontando sempre à vida de Jesus, não é verdade? É muito interessante que o apóstolo Paulo desenvolve este tema de uma forma excepcional. E ele em Filipenses no capítulo 13, ele vai desenvolver bastante isto, o que é o lucro para ele, e o que é perda e o que é a realidade, a identidade de um cristão. Ele vai dizer, 3:20, ele vai dizer, a nossa pátria está nos céus. Ou seja, nós somos cidadãos do reino dos céus. E ele, ao longo desse discurso, ele diz muitas vezes que aquilo que antes ele considerava lucro, agora considera perda por causa de Cristo. Por causa dessa luz, por causa... Ou seja, nós... ele diz também no mesmo capítulo, esquecendo as coisas que para trás fica, sigo avançando para o alvo. E eu acho que se enquadra muito nesta noção das trevas da luz, porque Jesus realmente é essa luz que ilumina. Sem dúvida. Que revela, mas transforma também, não é? Se nós permitirmos. Ora está. Muito bem. Ana, vamos passar a bola para ti agora. Nós vamos terminar, portanto, com uma última pergunta que, portanto, vamos encontrar e vamos baseá-la, portanto, em João capítulo 3, os versos 17 e 18, mais uma vez lá para casa, para aqueles que quiserem seguir na vossa Bíblia, João capítulo 3, versos 17 e 18, onde nos diz o seguinte:
Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. E depois no verso 18 diz: quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Ana, aparece aqui, portanto, um conceito bastante interessante de já estar condenado. Digamos assim, na verdade, é um termo que, na verdade, pode assustar muitas pessoas quando a leem, não é? Ana, podemos dizer que na Bíblia a salvação é acessível a todos, mas não é universal? Há uma condenação realmente, de facto, é real? Esta pergunta traz 3 temas bastante curiosos. O primeiro é a questão da salvação ser acessível a todos. Isto é um facto. A salvação, se nós olharmos para João 3,16, e ao longo deste programa já o abordámos bastantes vezes, nós vemos que a salvação é acessível para todos. Segundo Pedro 3,9, nós vemos que o desejo de Deus é realmente que ninguém pereça, mas que todos alcancem o arrependimento, que todos se arrependem, que todos se salvem. Mas, há aqui um mas, o desejo de Deus é realmente que todos se salvem. Ele deixou tudo feito para que isso possa ser uma realidade na vida de cada um. Mas há uma condicionante aqui, porque a salvação é um dom, é um presente que tem que ser aceite. Ou seja, o sacrifício de Jesus foi para todos, Jesus morreu em prol da humanidade, mas não é só porque Jesus morreu, não significa que eu estou automaticamente salvo. E é muito interessante porque a salvação é realmente condicional. A salvação é condicional porque requer uma aceitação minha. Na minha liberdade, eu tenho que aceitar querer ser salva por Jesus ou não ser salva. E aí nós entramos no outro paradigma, que é a questão do universalismo, que é a salvação é universal. E nós percebemos, e no nosso mundo existe várias denominações religiosas que pregam esta ideia de que a salvação é universal. Ou seja, que Jesus morreu e a partir do momento em que Cristo morre, todos nós somos salvos, independentemente das escolhas que nós fazemos. Só que aqui há um grande problema, que é isso tira-nos a nossa liberdade de decisão. E entramos na predestinação, e entramos numa série de outros conceitos teológicos que vão mostrar que a liberdade, que é um dom que Deus nos deu, uma característica que Deus deu ao ser humano de escolha, fica condicionada. Porque no fim das contas, então se eu faço o que quero da minha vida, mas no fim estou salva, então Deus está a condicionar a minha liberdade quando eu decido não querer ser salva, por exemplo. Então nós percebemos que, sim, a salvação é acessível a todos, claro, na condição de que todos possam aceitá-la. Exato. Nós sabemos que Romanos 6,23 diz-nos, contradizendo esta teologia do universalismo, o Paulo vai nos dizer que o salário do pecado é a morte. Ou seja, a salvação, por muito que exista, se eu não a aceitar, o salário do meu pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Claro. E isto agora entra-nos para o terceiro ponto que vem no texto de João, no versículo 18, que é a questão no versículo 17, que é a questão da condenação. Realmente assusta quando nós lemos que não para que o mundo fosse condenado, mas para que o mundo fosse salvo, mas aquele que não crê no nome é condenado. Ou seja, isto assusta, mas assusta aquele que não crê. Porque aquele que crê tem esperança nestas palavras. Certo. Porque entende que ou seja, se eu creio em Jesus, se eu aceito Jesus na minha vida, se eu aceito a salvação, isto não me assusta, porque eu estou em paz. Porque é interessante, porque quando nós falamos na questão do juízo, da condenação, nós entendemos que alguém que aceita o sacrifício de Jesus não... Existe até uma frase caricata que diz: o cristão não teme. Mas isto é real. Um cristão não teme quando aceita o sacrifício de Jesus. Porque no juízo, na condenação, quem é que vai à frente de quem aceitou o sacrifício de Jesus? É o próprio Cristo. Então não existe motivo para temer, porque é Jesus que está à nossa frente. É o seu sangue que aparece diante de nós. Não somos nós. E é interessante porque aqueles que não aceitam a Cristo, aí têm um problema. Porque na hora da condenação estão julgados por Deus para essa mesma condenação. Porque eles não aceitaram o próprio Jesus. Nós entendemos que
obviamente, na questão do grande conflito, na questão no fim dos tempos, que esta questão do juízo será muito mais... como é que eu posso dizer? Será muito mais... não é visível, mas será muito mais... Abrangente. Também não é abrangente, está-me a faltar aqui a palavra, mas nós entendemos que haverá uma condenação final. E que essa condenação final é baseada nas escolhas de cada ser humano. Nós sabemos que Deus é amor, é a sua essência o amor. Claro. Mas Deus também é justo. E Deus, no meio da sua justiça e da sua misericórdia, repito, Ele deseja que todos venham-se a salvar. Porque somos obras de suas mãos. Mas Ele não vai interferir nas escolhas de cada um. E quando nós olhamos para a realidade da condenação, nós entendemos que não é da vontade de Deus que isso exista. Mas como Deus não obriga a que o aceitem, nós percebemos que isso é uma consequência da rejeição ao próprio Deus. Por isso é que aqui é muito importante compreender onde é que se aplica o conceito de universalidade. Porque existe o conceito de universalidade na relação entre Deus e os seres humanos. Sim. Mas onde é que ela se situa? Eu creio que ela situa-se apenas em duas dimensões. Não é apenas que elas são gigantescas. O amor de Deus é universal. Eu aqui há dias li uma espécie de um memezinho muito interessante, num canal no Instagram que dizia assim: Deus ama a todos, vírgula, mas... Depois tinha 3 pontos. E depois tinha assim, uma chavezinha que dizia assim: esta palavra anula a anterior. Se nós dissermos Deus ama a todos, mas já estamos a destruir. Não há mas no amor de Deus. Não há, mas se tu tiveres aquele comportamento, aí já Deus não te ama. Mas se tu não fores desta igreja, Deus já não te ama. Não se pode pôr um mas à frente de o amor de Deus. O amor de Deus é universal. A outra segunda dimensão, que é universal, é o facto de Deus ser o Criador. Claro. Exatamente. Portanto, não há uma criatura, tu não és da igreja certa, ou não crês na coisa certa, ou não fazes a coisa certa, Deus não é o teu Criador. Não há 2 criadores alternativos, essa é a questão. Portanto, o amor de Deus e Ele ser o Criador é universal. Agora, depois existem outras dimensões que não são universais e a salvação é uma delas. Eu gosto muito de uma frase que resume bem isto, que é: Deus é o Criador de todos, mas não é o Senhor de todos. Sem dúvida. Deus não vai salvar aqueles de quem Ele é Criador. Por muito que lhe custe. Muito que custe. Deus vai salvar todos aqueles de quem Ele é Senhor. Exatamente. E isso sou eu que decido. Que eu decido quem é Senhor sobre a minha vida. Sem dúvida. Porque, no final de contas, na base está a questão do amor. E o amor, para ser amor, não se pode forçar rigorosamente ninguém. É livre. Ainda que seja algo que custe àquilo que é a origem do próprio amor. Não é verdade? Muito bem, meus caros, muito obrigado pelo estudo hoje. Ficámos profundamente enriquecidos, mais uma vez, pelos vossos contributos. E gostaria de, neste momento, portanto, dar-vos a oportunidade de uma pequena frase apenas, portanto, resumirem um pouquinho, portanto, aquilo que foi o estudo de hoje, com toda a riqueza que nós tivemos aqui. Na verdade, vai ser difícil nós podermos resumir tudo isto, mas apenas em alguns segundos a tentarem, portanto, resumir aquilo que nós vimos então hoje. Começando talvez com o Pedro, depois a Ana e depois o pastor Legó. O meu resumo talvez vá para um texto bíblico que há pouco eu acabei por não dizer e gostava muito de deixar aqui quase como uma espécie de apelo. Nós falámos de vida e de vida eterna e o meu apelo é que o grande desafio para o crente é viver na esperança da vida eterna. Como é que nós fazemos isto? Nós precisamos de amar a vinda de Jesus. E o meu apelo é que procure viver naquele perfil que o apóstolo Paulo se referiu a si próprio quando no final da sua vida disse: eu sei que desde agora a coroa da justiça me está guardada. Só que ele disse assim: não só a mim, mas a todos os que amarem a sua vinda. Portanto, amar a vinda de Jesus é ter os olhos fixos nessa bendita promessa que ele nos fez e dizer: eu vou permanecer aqui firme até que Jesus venha. Muito bem. Ana. Continuando um pouco o pensamento do Pedro, gostava só de ir a 2 de Pedro, no capítulo 3, versículo 9. Porque às vezes no dia-a-dia nós podemos achar que Deus se esqueceu de nós. E quando falamos de um tema como a vida eterna, podemos achar que está lá no futuro, que está longe, que é quase inalcançável. Mas não é. E nós encontramos Pedro a dizer que Deus não está a adiar a sua promessa, a promessa do seu regresso. Ainda que para alguns assim pareça, mas é paciente convosco,
não querendo que ninguém se perca, mas que todos venham a arrepender. Exatamente. E esse é o desejo de Deus, sem dúvida Este é nenhuma. o desejo de Deus para a nossa vida. Exatamente. Deus quer que nós tenhamos a certeza de que Ele quer que todos se salvem. É uma escolha nossa. Temos a bola do nosso lado. E por isso o meu desejo é que todos os ouvintes, os telespectadores possam decidir no seu coração, possam decidir querer estar com Jesus. Muito bem. Pastor Lagoa. Sim, eu, complementando aquilo que os meus colegas disseram, eu diria, de João capítulo 1, versículo 12, diz: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome. Jesus quer que nós todos sejamos seus filhos, se nós crermos. No fundo, aquilo que eu diria é Jesus não quer que tu fiques num relacionamento com Ele pela rama, não é? Ele quer que avances muito mais. Há bocadinho o Pedro até falava da prancha, não é? Ele quer que tu dês um passo. Eu não sei qual é o passo que quem me está a ouvir ou ver neste momento ainda pode dar mais, mas o que eu sei é que Jesus quer que nós o recebamos de todo o nosso coração e que nós o aceitemos, porque Ele quer fazer de nós seus filhos, não é? A saber, termos a vida eterna e vivermos com Ele para todo sempre. E esse é o desejo de Deus que eu partilho também com os nossos ouvintes. Muito obrigado a todos pelo vosso contributo e ficamos com este convite para todos nós e mais uma vez obrigado então pela sua presença aí em casa. Volto a recordar então que temos este guia de estudo imperdível, como eu costumo dizer, o preço que ninguém pode negar, é gratuito. É o guia que se chama Eu Creio, Revelando a Palavra de Deus. Está disponível de forma gratuita, basta apenas solicitar através da linha do número 933-939291. Tome nota, é um número importante, 933-939291. Pode usar também esse contacto para solicitar algum esclarecimento, alguma informação, colocar alguma questão que nós não tivemos tempo aqui de responder. Portanto, pode usar também esse contacto para então poder solicitar todas essas respostas que continuar à procura, acima de tudo, através da própria palavra de Deus. Mais uma vez, obrigado então por nos ter acompanhado e já sabe que temos encontro marcado no próximo episódio da Bíblia Aberta. Até lá, fique bem e que Deus o abençoe.